Bom dia, irmãos. Mais um domingo na presença do Senhor, né? Vamos fazer hoje Salmos, capítulo 80 e versículo 1. Amém? Vamos fazer um Pai Nosso antes. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, irmãos? Então, capítulo 80, o título é: O profeta suplica a Deus que livre a sua vinha dos que a destrói. E o capítulo 80, o versículo 1 diz assim: O pastor de Israel dá ouvidos, tu que guias a José como a um rebanho, que te assentas entre os querubins e resplandece. Amém? Então, irmãos, esse versículo do Salmo 80, dá ouvido, pastor de Israel, tu que conduz José como um rebanho. Imagina um pastor cuidando de suas ovelhinhas. Ele sabe onde elas estão. Ele protege-as e procura quando alguma se perde. Então, nesse versículo, irmãos, o salmista chama Deus de pastor de Israel, né? Porque Deus não deixa uma ovelha dele se perder. Se uma sair fora do rebanho, ele vai buscá-la e traz de volta. Porque Deus, nosso Deus, não perde. Ele não nos perde de vista. Ele está o tempo todo de olho em cada um. Então, o que diz esse versículo, que o pastor cuida das suas ovelhinhas e as protege e procura quando alguma se perde. Então hoje essa é a palavra, que Deus nunca vai nos perder de vista, né, irmãos? Ele vai estar ali. Às vezes o ser humano se perde, né? Mas Deus vai lá e busca e traz de volta, né? Ele vê que nós estamos saindo do caminho, ele nos coloca de novo no caminho. Então nós só devemos obedecer, porque tem sempre um ou outro que tenta sair fora do caminho. Mas ele quer salvar os teus filhos, todo o seu povo, ele quer salvar todos. Então, irmãos, tenta andar no caminho, não afasta do rebanho, né? Porque ele vai te buscar, porque Deus não deixa que teus filhos se percam, e se perder, ele vai salvar, ele vai ajudar, né? Por isso que ele vai atrás de uma que sai fora do rebanho, ele vai buscar aquela uma. Ele deixa as 99 protegidas e vai atrás daquela uma que está perdida. Então nós somos a ovelhinha e Deus é o nosso pastor de Israel, né? Isso, irmão, mostra que Deus não é apenas alguém que olha de longe, né? Ele não fica olhando de longe. Ele cuida, ele guia e ele protege o seu povo. Então vamos andar no caminho, porque ele nunca vai estar longe. Quando nós pensamos que Deus, eu vou fazer isso porque Deus está longe, não. Ele está ali em cima, mas ele vê tudo, ele olha tudo, né? Então, não afaste do Senhor, porque se nós sairmos do caminho, é muito difícil aí fora, né? O que está acontecendo nesse mundo, muita angústia, muita aflição, né? Então, nós devemos seguir o caminho, porque quando Jesus veio nesse mundo, ele veio pelos doentes, não pelos sãos. Ele veio salvar, ele veio curar, ele veio fazer os seus milagres, e foi muitos milagres, né? Então ele pagou por nós, né? Ele sofreu por nós, ele sofreu muito por cada um de nós,
porque o que Jesus passou, o ser humano é fraco. Eu acho que é difícil para o ser humano passar. Jesus veio como humano e pagou por nossa alma, que foi muito caro, porque ele sofreu demais, né? Então, irmãos, nós temos que lembrar no que Jesus pagou por cada um de nós, que o preço foi muito alto. Então, devemos voltar para o seu caminho e não desviar, porque nós precisamos de Deus, nós somos totalmente dependentes dele e ele vai nos cuidar. Pode ter certeza, irmão, se você está com problema dentro da tua casa, se você está com tribulação, se você está no seu serviço em confusão, que está acontecendo alguma coisa, Deus vai te ajudar. É só você falar com ele, dobrar o teu joelho em oração, pede socorro, pede misericórdia, porque a misericórdia do Senhor renova todos os dias, né, para conosco. Então, pede socorro para o Senhor, porque Ele vai te ajudar. Então, irmãos, o que esse versículo fala? Que Deus não perde nenhuma das tuas ovelhas. Ele cuida de todos e Ele guia o seu povo. Então, o que Deus quer nos ensinar, que mesmo quando você não sabe qual é o caminho a seguir, pode confiar em Deus. Assim como a ovelha precisa de pastor, nós precisamos de direção de Deus, do Senhor, né? Não precisamos entender tudo, né, o que está acontecendo. Podemos dizer, nós podemos confiar, porque a fé não se enxerga, basta você crer e ter fé, porque a fé nós temos que ser forte, confiar no Senhor, né? Então, irmãos, não saia do caminho, fica debaixo das mãos do teu pastor, né? Que ele vai te guiar e vai te proteger, né? O Senhor, tu és o meu pastor, né? Guia meus passos e não me deixe andar pelo caminho errado, não me deixe andar pelo caminho que só vai me trazer tribulações, contendas e confusão. Então guia, meu Senhor, pelo caminho certo, pelo caminho que vai me trazer paz, que vai me trazer segurança, e guia minha família junto, né? É o que nós devemos pedir todos os dias para Deus. Nós nunca devemos desistir da nossa família. Não, irmãos. Família Deus nos deu para que nós tira ela do erro, tira ela da onde ela está. Família Deus nos deu para ajudar a nossa família. Não desista nunca da tua família. Podemos falar com Deus quando precisamos de ajuda, né? Então, o que Deus quer dizer aqui, que nós somos que nem uma criancinha, né? Que quando confia no pai, quando vai atravessar uma rua, ela simplesmente dá a mão para o pai e atravessa. Por quê? Porque ela confia em quem está guiando ela, né? Então, nós temos que ser igual com Deus, dar a mão para o Senhor e confiar nele e não sair dos teus caminhos, né? Porque o pastor, ele guia, protege, alimenta, né? E cuida do seu povo. Então podemos falar com Deus quando precisamos de ajuda, né? E ele vem na nossa direção para nos ajudar, né? Porque Deus está sempre ali, Ele escuta nossas orações. Deus cuida sempre de nós e conduz, né, para o caminho. Assim como Ele cuidou de José, né? José, né, filho de Jacó, Ele cuidou como um rebanho, né? Lembra que Deus conduziu os descendentes de José? Isso é o povo de Israel. Assim como o pastor cuida das suas ovelhas, então vamos confiar, vamos crer no Senhor e não vamos sair do caminho. Vamos confiar que Deus está nos guiando e nos direcionando. Confie, irmãos, e não saia do caminho, porque o Senhor cuida de todos e quando um se perde, Deus vai buscar, porque Ele cuida daqueles que confiam nele e têm confiança nele, tem fidelidade.
para com Ele. Amém, irmãos? É o que eu entendo hoje desse versículo. Amém? Glória a Deus. Vamos fazer uma oração? Senhor, seja o meu pastor todos os dias, guia-me e protege e me ajuda-me a ouvir a tua voz. Amém? Em nome de Jesus. Irmão, confia no Senhor, que Ele é o nosso pastor, né? Que nem o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Confia no Senhor. Amém? E sempre clama a presença dEle aonde você estiver dentro da tua casa. Amém? Que Deus te proteja e tenha um domingo abençoado na presença do Senhor. Deus abençoe, irmãos.